Eurípedes, o homem e a missão. O toque de despertar. Mariano da Cunha fazia viagens periódicas a Sacramento. Hospedava-se na casa da irmã, fato que se constituía em motivo de grandes alegrias para Eurípedes. Muito amigo de tio Sinhô, o moço pedia à mãe lhe arrumasse a cama no quarto dele. Eurípedes, embora preferisse habitualmente ter o seu aposento separado. Nessas ocasiões, Eurípedes mantinha porfiadas polêmicas a respeito da nova doutrina, que estava dominando as consciências em Santa Maria. Aspirava a anular aquelas ideias do hóspede querido. O que diziam das sessões de Santa Maria era muito borrascoso. Não entendia como pessoas tão honestas e equilibradas, apesar de incultas, como o tio Sinhô, madrinha Sana e outros tios, empenhavam-se tanto na difusão daquela doutrina do demônio. As discussões repetiam-se no conflito fraterno, entre tio e sobrinho, às vezes noite adentro. Eurípides, senhor de invejável cultura, adquirida na leitura de todos os dias, apresentava argumentos brilhantes, sublimados sempre por sua delicadeza inata. Do outro lado, o tio, homem rude do campo, elementarmente instruído na doutrina dos espíritos, por sinal nascente na região. Muitas vezes se mantivera em silêncio, à falta de argumentação segura. Justificavam-se assim as vitórias de Eurípides nesses duelos desiguais, em que se entrechocavam diferentes pontos de vista religiosos. No começo de 1903, tio Sinhô visitara a família de Meca, numa tarde morna sacramentana. Como sempre, Eurípides recebera-o com sinceras demonstrações de júbilo. À noite, como de costume, o moço iniciara a conversa. — Como é, tio Sinhô? As sessões continuam? — Nada mudou. Antes o trabalho cresce, porque a dor aumenta cada dia. A resposta singela do bom campeiro penetrara o coração sincero do moço. O tio parecia dominado por estranho poder de persuasão. Dir-se-ia a antecipação de um triunfo, há muito sonhado. As primeiras investidas do sobrinho mostrou-se sóbrio. Para que falar? Ainda se Eurípides fosse ouvi-lo, e a outros médiuns em Santa Maria, ali sob a ação benfazeja de espíritos protetores, se elucidariam tantos assuntos que, normalmente, lhes seria impossível fazê-lo. Mas viera armado sob a inspiração do alto. Naquela noite, Eurípides esforçava-se, mais que de costume, por envolver o tio nas malhas de brilhante argumentação. Quando o moço terminou a peroração, tio Sinhô retira do bolso da casaca um livro e lhe coloca nas mãos, e torna com simplicidade característica. O que não posso explicar a você, este livro vai fazer, em parte por mim. Eurípides tomou o volume e abriu-o na primeira página. Era a tocante dedicatória do autor, o filósofo francês Léon Denis, para entidades benfeitoras que o haviam inspirado no esquema e na estrutura do livro.
Isto é muito bonito e profundo, diz Eurípides, espelhando no olhar brando e indisfarçável interesse. Tio Senhor acomodara-se algo cansado. No outro lado, o sobrinho começara a leitura. Já a luz frouxa de um lampião a querosene. O tio acordara algumas vezes e surpreendera o sobrinho ainda a ler. Ao dealbar do dia imediato, o moço brindou o coração do bom Mariano da Cunha com alegre exclamação. Muito obrigado, meu tio. Isto é um monumento. Eurípides lera toda a obra naquela noite memorável e confessava-se plenamente empolgado com a lógica expressivamente convincente do autor. 334 páginas repletas de interesse. O livro trazia o título Depois da Morte. Era a primeira obra do grande filósofo traduzida recentemente para o idioma português e que merecera da crítica francesa as mais elogiosas referências. Abre parênteses, nota. A primeira grande obra de Leon Denis, aquela que iria ter tão duradoura repercussão, apareceu no fim do ano de 1890, sob o título Depois da Morte, tendo por subtítulo Exposição da Filosofia dos Espíritos, das suas bases científicas e experimentais, e das suas consequências morais. Vida e obra de Leon Denis, Gaston Luce, Edicel, São Paulo, página 83. Fim da nota, fecha parênteses. Horas depois, Eurípides procurou a mãezinha e avisou-a de que passaria amanhã no alto da cidadezinha, seu retiro predileto para as leituras queridas. Amanhã apresentava-se clara. Uma brisa amena brincava nas árvores frutíferas dos quintais. Eurípides atravessou, com passo estugado e firme, parte da avenida municipal, até a estreita pontezinha de madeira sobre o Borá, ponto limítrofe entre os dois bairros centrais da cidade. Daí, apanhou a Rua do Rosário, cortou o pasto de propriedade do senhor Antônio Fidelis Borges, abre parênteses, Tonico Buta, fecha parênteses, e atingiu finalmente o Bela Vista, um dos outeiros aprazíveis da cidade. Algumas árvores seculares enriqueciam a paisagem, ao lado de uma fonte generosa. A poucos passos erguia-se um muro de pedras, reminiscência triste do braço escravo. Sob a fronde amiga de uma árvore de óleo, Eurípides entregou-se à leitura do livro, que o impressionara profundamente na noite anterior. O céu azul, o painel natural a estender-se em volta, tudo era um convite à compreensão mais profunda do pensamento do autor. Ah, como venerava o Criador do mundo e dos seres! Deus, eis o tema emocional de Eurípides em todos os tempos. Pronunciava-lhe o nome com sagrado tremor nos lábios e divina marca de lágrimas nos olhos suaves. Ao contato com a natureza, o perfume do entendimento penetra-lhe as fibras mais íntimas. Relê as páginas portentosas. Reacende-se-lhe o entusiasmo que transformara a noite anterior na mais bela noite de vigília que lhe fora dado experimentar até então. Expande-se a luz adormecida na lâmpada do coração e, aos poucos, toma-lhe conta dos sentidos do ser íntimo. É o momento divino de integração espiritual com o Pai. Compreende, então, que a humanidade sempre recebeu o amparo divino
em todas as épocas no curso das civilizações. A palavra orientadora jamais deixou órfã a criatura terrena. Desde os Vedas, na Índia, Pitágoras, diante do espaço e dos mundos, e a expansão da vida universal, os druidas na Gália, promovendo o sublime trabalho da espiritualização das criaturas, Sócrates e Platão, popularizando os princípios de Pitágoras, o cristianismo, marcado por revelações sublimes. Eurípides acompanha o descerrar do misterioso pórtico, que apenas um reduzido número de iniciados alcançaram. O hermetismo orientalista abre finalmente as comportas milenares. O espiritismo, represa de luz, franqueia os diques, abre as comportas, a fim de que o entendimento humano se inteire, descedentando-se para sempre nas catadupas generosas. É o Consolador prometido a espargir belezas eternas, sem simbolismos, nem alegorias, nem mistérios sutis, abertamente. Cai, enfim, o véu dos templos e dos santuários. As horas correm. Lá embaixo a cidade já se levantou, preguiçosa. O jovem continua a leitura, página a página. As lições caem-lhe no espírito ávido, com naturalidade, sem os atropelos da dúvida. A segunda parte do livro arranca-lhe incontidas lágrimas de emoção. Jamais sentira em autor algum a alta significação do amor e da sabedoria de Deus. Abre aspas. Jamais vi alguém cantar as glórias da criação com tamanha profundidade e beleza. Fecha aspas. Estas palavras de Eurípides, numerosas vezes repetidas, expressam-lhe o grande respeito votado à obra de Léon Denis. Na literatura religiosa que folheava frequentemente, nunca até então encontrara um cérebro que exprimisse a magnificência da obra divina, com o brilho e a profundidade desse autor. Com a força suave e bela da poesia, o filósofo estrutura novo e racional sentido para os atributos de Deus. Quando desceu o morro verdejante, Eurípides revivia os primeiros arrebatamentos que a literatura espírita lhe proporcionava e que se repetiriam no futuro, pelas mãos fraternas de tio Senhor. Nota: depoimentos de José Rezende da Cunha e Edalides M. Rezende, São Carlos, São Paulo. Viúva Jovino Gonçalves de Araújo, Santa Maria, Minas Gerais. Ranulfo G. Cunha, Santa Maria, Minas Gerais. E Amália Ferreira de Melo. Arquivo pessoal, desencarnada em Sacramento, Minas Gerais. Eurípides, o homem e a missão. A conversão ao espiritismo. Novos rumos. Mentalidade nova. Eurípides sentia cada vez mais forte a recrudescência da sede de novos conhecimentos em torno do espiritismo. Na primeira década do século, a divulgação espírita era ainda bastante precária. Além do Reformador, lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1883, alguns poucos jornais doutrinários circulavam no país, dentre os quais 2 ou 3 chegavam a Santa Maria por visitantes. Reformador e outros periódicos vinham a Santa Maria por visitantes fraternos, oriundos especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Abre parênteses, nota.
Em Franca, São Paulo, já circulava o Fé, Amor e Perdão, tendo como diretor o jornalista Manuel Malheiro. Fim da nota, fecha parênteses. Desse modo, tio Senhor fazia chegar a Eurípides o reduzido material de propaganda da doutrina espírita, então existente. Na companhia de José Martins Borges, o moço lia e comentava importantes editoriais, artigos e crônicas, em que jornalistas abalizados deixavam a palavra nova, abrindo novos caminhos ao entendimento espiritual das criaturas. Profundamente abalado em suas convicções católicas e leal à sinceridade de seu espírito, restringiu sua presença na igreja a poucos ofícios. Já não era o mesmo assíduo frequentador dos cultos religiosos. O fato começava a despertar apreensões no seio da família do moço e do clero. Madrinha Sana. Eurípides ia às quintas-feiras à Conquista para efetuar a escrituração da casa comercial de seu pai naquela localidade. Lá encontrava com frequência a sua querida madrinha Sana, que se abalava de Santa Maria para pequenas compras ou mesmo para se avistar com o afilhado. Nos diálogos fraternos entre ambos, sempre houve espaço para uma indagação. Então, madrinha, como vão as almas do outro mundo? Dona Emerenciana Mendonça fora a fiel intérprete que reportava junto a Eurípides, com enternecedora singeleza roceira, o movimento espírita de Santa Maria. Desde os assobios e pedradas, que muito preocupavam a Eurípides, até as extraordinárias sessões, em que médiuns semi-analfabetos discorriam com sabedoria e eloquência sobre o Evangelho. Você precisa assistir às nossas reuniões, meu filho. Os espíritos estão falando pelo Jasson e pelo Aristides, explicando o Evangelho, fazendo todos chorar como nos tempos de Jesus. O convite carinhoso de Madrinha Sana, naquelas alturas dos acontecimentos, era muito oportuno. O moço prometeu aparecer qualquer dia em Santa Maria, para ver de perto como funcionavam problemas tão transcendentes. Na realidade, Eurípides reservava dúvidas a respeito da comunicabilidade dos espíritos. Ao despedir-se da bondosa madrinha Sana, a quem se ligava por estreitos laços de confiança e ternura, o moço ficou entregue a íntimas cogitações. De que forma homens incultos, sinceros e bons, sem dúvida, como o Aristides, podiam influenciar as massas com arroubos de sabedoria? Em Santa Maria. Na sexta-feira da Paixão do ano de 1904, Eurípides convida seu amigo José Martins Borges para irem ambos assistir a uma sessão espírita em Santa Maria. Para não causar preocupações aos pais, saíra na véspera, como de costume, para desincumbir-se de suas tarefas de escriturário na loja do senhor Mojico, em Conquista, avisando a mãe que só voltaria no dia seguinte à noite. As reuniões se desenvolviam em horário da tarde. Os dois amigos chegaram à povoação provavelmente antes das 14 horas. A povoação está situada num ligeiro declive de terreno, cercada de outeiros e serras, que embelezam sobremaneira o panorama natural. 3 dezenas de casas espalhavam-se, algumas relativamente distanciadas das outras, mas,
seus moradores achavam-se ligados por grande afinidade no trabalho. Ali realizavam com persistência admirável. O proprietário da fazenda, católico praticante, porém portador de avançada compreensão, havia doado aos espíritas um alqueire de terras para a edificação do centro espírita. Somente algum tempo após os acontecimentos ora relatados é que a sede do centro ficara pronta. Eurípides e o companheiro chegaram a Santa Maria, com o objetivo de observar tudo ao vivo. Deixaram os animais presos à porta da residência modesta de José Mariano da Cunha, onde se realizavam provisoriamente as reuniões. Entraram no recinto respeitosos. Os trabalhos já haviam iniciado. O secretário lia um trecho do Evangelho que se relacionava à paixão do Cristo. A pequena sala achava-se totalmente tomada. 2 alas de tamboretes e bancos rústicos e baixos alongavam-se em toda a extensão da sala. Ali se achavam os médiuns de incorporação e curadores e ainda irmãos idôneos que formavam a linha de sustentação vibratória. Os médiuns de recepção e os curadores intercalavam-se na linha. Todos os lugares ocupados. Atrás da linha, onde se encontrava o médium Aristides Gonçalves Fernandes, situavam-se 2 lugares desocupados, providencialmente à espera dos 2 visitantes. Ambos tomaram assento. Eurípides acompanhou a leitura com atencioso respeito e interesse. Em seguida, tomou parte na oração do presidente com a mesma posição íntima. Tudo era-lhe novo e surpreendente. Nunca se sentira tão vibrátil em outras ocasiões, nos ofícios religiosos de que tomara parte. Todavia, admirava-se de ver homens incultos assumirem a grande responsabilidade na difusão dos evangelhos do Senhor. Ali se achava o Aristides, por exemplo, indivíduo tão seu conhecido, carregando um coração de ouro, mas com um cérebro vazio. Um pensamento vibrava-lhe na mente. Resolve fazer um pedido e falo mentalmente com unção. Tudo compreendi na Bíblia, mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides. Alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais, abre aspas, extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida, sobre o luminescente discurso de Jesus, fecha aspas, por intermédio do intérprete solicitado. Abre parênteses, nota. Afirmação do próprio Eurípides em diversas ocasiões. Fim da nota, fecha parênteses. Impossível atribuir a Aristides, semi-analfabeto, aquela linguagem sublime, onde o magnetismo de poderosa eloquência empolgava até as lágrimas dos circunstantes. Eurípides, na sua sensibilidade acurada, tomava-se sem entender do élan envolvente de vibrações magnéticas que se desprendiam da natureza espiritual da entidade comunicante. A alocução clara e persuasiva, elucidando problemas do espírito, no quadro das causas e efeitos, da vida além-túmulo, salientando as possibilidades do trabalho, nos roteiros do aprendizado maior, na multiplicidade das existências,
no imenso painel do progresso espiritual, tudo deixara Eurípides altamente impressionado. Sabe agora que o Sermão do Monte resume a doutrina do Cristo, mas somente a lógica do Espiritismo para conduzir o entendimento humano a essa conclusão lógica e racional. Ao final da luminosa exposição, a entidade assinala sua identidade com o selo vibrante de fraterna saudação. Paz, João, o Evangelista. Abre parênteses, nota. É bastante compreensível a provável manifestação de tão elevada entidade por vários motivos, entre os quais destacamos a. O caráter insofismavelmente missionário de que se revestiu a trajetória terrena de Eurípides. B. Nos tempos evangélicos, Eurípides fora educado por Inácio, pupilo de João, que se tornara grande propagador da Boa Nova, na Antioquia. Adolescente ainda, Eurípides substituíra o benfeitor na pregação na Palestina, onde manteve contatos com João e onde fora martirizado. Abre parênteses, revelações inéditas de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Fecha parênteses. C. Autorizando a divulgação da revelação em apreço, o médium Francisco Cândido Xavier evidencia que, em 1954, época em que a citada revelação se efetivara, em sua primeira visita a Sacramento, ele desconhecia o fato de haver sido João o primeiro espírito a se comunicar com Eurípides. Fim da nota, fecha parênteses. O moço compreendia finalmente o mais perfeito código de consolações que ao mundo fora dado receber. Esbarrava-se com a tangente de ouro pela qual caíram-lhe todas as dúvidas. A comunicabilidade dos espíritos é um fato que não se pode opor objeções. A sala humilde transformara-se, de repente, em repositório tangível de magnetismo que a tudo envolve e felicita. O momento é de sublime significação. Espíritos de elevada hierarquia, oriundos de regiões espirituais superiores, dentro de poderoso teledinamismo que estamos muito longe de entender. Tocam de sabedoria a boca do simples Campônio. O fato não fora obra do acaso, como não fora obra do acaso a explosão mediúnica do Colégio Apostólico de Jesus, no Pentecostes. Todavia, a perplexidade do jovem proveio do fato de que a doutrina espírita é a lógica dos fatos, e não de simples código filosófico, conforme percebia claramente ali. O primeiro contato com a experimentação fora um festim divino. Seu espírito penetrante, já da profunda visão psíquica, que haveria de iluminar-lhe o ideal, sente que a inspiração jorra de planos mais altos sobre a humanidade. Vê os laços que não se quebram com a morte, entre os vivos e os desaparecidos da tumba. Mais tarde, compreenderia com a mais alta emoção a tarefa da donzela de Dom Remy. Não havia diferença entre a singela flor, que desconhecia as grandezas humanas, e, no ambiente campesino, também ignorava as maldades do mundo, e esses homens dados aos mistérios da lavoura, totalmente inscientes das ciências da terra. Com Denis, Eurípides percebe,
naquela primeira reunião de intercâmbio com o plano espiritual que, abre aspas, misteriosos fios ligam todas as almas. E, mesmo neste mundo, as mais sensíveis vibram ao ritmo da vida universal. Fecha aspas. Abre parênteses, nota. Leon Denis, Joana d'Arc Médium, 4ª edição, FEB, Rio de Janeiro, página 14. Fim da nota, fecha parênteses. Ele mesmo se sentia envolvido em atmosfera desconhecida, que lhe tocava todo o ser de emoção sublime. Abre parênteses, nota. À luz da reencarnação, cada promessa crítica tem um sentido de lógica insofismável. A mensagem sublime, que tanto impressionou Eurípides, complementa as informações de Denis, no seu Depois da Morte, no tocante ao relevante tema das bem-aventuranças. O Sermão do Monte condensa e resume o ensino de Jesus. Mas, nas expressões da entidade comunicante de Santa Maria, o poder da lógica é superior ao do próprio filósofo francês, que despertou Eurípides para novos roteiros. O jovem teria aprendido pela voz de um homem rude e simples, que de repente se fazia sábio sob a ação de uma inteligência superior, que se lhe apossara das faculdades mediúnicas, como lhe afirma o tio Senhor. Então, os aflitos de hoje serão os detentores de conquistas inalienáveis do futuro, lavram o campo para as semeaduras da felicidade, que virá no giro das vidas sucessivas. É o que acontece aos que choram no presente. Esses espiam o abuso dos prazeres do passado, enquanto preparam caminho para a grande maratona do aperfeiçoamento. Nesse ponto, Denis fala como um exegeta apressado, preocupado talvez com outros temas importantes, igualmente para o enfeixe de sua grande obra informativa. Fim da nota, fecha parênteses. Dissipam-se dúvidas, mas persistem os últimos laços. Apesar de estar conscientemente seguro das verdades que a doutrina espírita lhe projetara no espírito, Eurípides não havia deixado a igreja, embora a deserção gradativa se fizesse mais sentida no consenso geral. Houve críticas acerbas. Os companheiros de crença não se conformavam com a restrição inexplicável com relação à assiduidade do moço aos cultos religiosos. Embora ignorassem os reais motivos da situação, os padres da paróquia de Sacramento e o bispo da diocese de Uberaba demonstraram sua preocupação a respeito. Eurípides revelara-se sempre um exemplo de eficiência e de devotamento nos serviços da paróquia. Urgiam medidas para deter a fuga incompreensível. Enquanto a Grey Romana assediava o moço com advertências e solicitações, Eurípides recebia um convite de tio Senhor para assistir a uma sessão ordinária no Centro Fé e Amor. Eurípides estimava a oportunidade de voltar ao núcleo de espíritas onde fora tocado do mais fundo do seu espírito, dias atrás. Quem poderia aquilatar a amplidão das lutas íntimas daquela personalidade singular ante o impositivo de quebrar os derradeiros laços com a Igreja? Novamente em Santa Maria, Eurípides retorna, dias após, ao grupo fraterno de Santa Maria, pela segunda vez assistira a uma sessão espírita. Quando os médiuns constituíram a corrente vibratória,
para o tratamento de enfermos presentes, Eurípides permanecera de pé atrás da fila de passistas. Observava as atividades com unção quase mística. Tio Senhor funcionava como médium de recepção, totalmente inconsciente, nos transes sonambúlicos. O médium transmite inicialmente a palavra serena e orientadora de Adolfo Bezerra de Menezes. A entidade comunicante convida Eurípides a tomar parte na linha, afirmando suas faculdades curadoras. O moço obedece confiante. Participando da corrente vibratória, sem saber como agir, ora fervorosamente, no silêncio mais profundo da alma, a favor dos enfermos presentes. Seguindo-se a Bezerra de Menezes, fala o benfeitor Vicente de Paulo, o grande apóstolo da caridade. Após saudação, ungida de amor, dirige-se a Eurípides, lembrando que o moço era presidente de uma congregação religiosa, que lhe trazia o nome Vicente de Paulo. Com mansa serenidade característica, o pai dos órfãos passa as elucidações sobre as finalidades fundamentais de uma instituição que se assenta em bases cristãs e adverte que a casa a que Eurípides servia, com zelo e desprendimento, há anos não comportava o espírito do Cristo na dilatação dos serviços. Horizontes muito vastos se abririam ante seu coração ávido de serviços edificadores. Ao término da mensagem elucidativa, Vicente de Paulo confia ao moço uma revelação de alto sentido emocional para Eurípides. Era o seu guieiro espiritual desde o berço. E o benfeitor acentuou, abre aspas, abandone, sem pesar e sem mágoa, o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será Cristo e cujo diretor espiritual serei eu, e você o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Quando você ouvir o espolcar dos fogos, o repicar dos sinos ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado, nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você, os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á, mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque, a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliaram ilimitadamente. Fecha aspas. E concluiu o luminoso guia. Abre aspas. Você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Fecha aspas. Eurípides volta à cidade. O coração banha-se-lhe de claridades novas e de sublimes resoluções. Desatam-se os laços. O primeiro ato de coragem no retorno à cidade fora cortar os laços que o prendiam à Irmandade São Vicente de Paulo. Os membros da congregação vicentina receberam estarrecidos a decisão de Eurípides. Ninguém acreditava, tudo podia ser a resultante de mal-entendidos prováveis, tão comuns no seio das congregações. Rogam ao moço uma explicação para a sua surpreendente conduta. Eurípides atende-os. Narra com simplicidade os acontecimentos que lhe marcaram novos rumos à vida. Uma bomba inesperada não produziria os efeitos de pânico e revolta que aquela profissão de fé inamovível lançara. Os antigos companheiros exclamavam, fora de si.
Você está louco. O espiritismo é fábrica de loucos. Você está louco. Eurípides replicava sereno: bendita loucura, que tem o discernimento necessário para distinguir o erro da verdade, para trocar o engodo pela realidade do espírito. Reúnem-se, na ocasião, elementos hierárquicos do clero da região, inclusive o bispo de Uberaba, já citado, que estimava muito Eurípides pela dedicação do moço à igreja. Todos os esforços caem por terra. Nada abala as novas convicções de Eurípides. A igreja está cabisbaixa, aflita, perde irremediavelmente um de seus mais fiéis e sinceros prosélitos. O padre Augusto Teodoro da Rocha Maia, sentindo-se culpado por haver involuntariamente contribuído para a edificação de novas ideias na mente do moço, através do empréstimo da Bíblia, deixa-se envolver por entidades trevosas que o levam à camisa de força totalmente possesso. No plano invisível, adversários da luz, agrupados em falanges, trabalhavam para colocar empecilhos no caminho de Eurípides. A possessão do padre Maia fora a primeira manifestação, visando a tocar a sensibilidade do moço para uma possível renúncia aos novos ideais doutrinários por ele esposados. Quem sabe o fato viesse até despertar os ânimos populares contra Eurípides. De qualquer forma, o acontecimento traumatizou a muitos, dadas as qualidades que ornavam o caráter do padre Maia. Eurípides sentiu o fato e orou pelo excelente amigo, mas permaneceu firme nos propósitos novos. Os primeiros espinhos. Enquanto a família consanguínea de Eurípides se fechava, envolvida nas malhas terríveis da incompreensão, que se expressavam por descabida revolta, abre parênteses, nota. A senhora Idalides M. Rezende, irmã de Eurípides, relata no seu importante depoimento, textualmente ao ser indagada sobre a reação da família em face da conversão do Mano. Abre aspas. A reação foi de revolta em toda a família. Sofremos demais com a nossa incompreensão, imperfeição religiosa. Fecha aspas. Fim da nota, fecha parênteses. Os amigos, que totalizavam a população local, avançavam em demonstrações hostis, murmurando a sua passagem em qualquer ponto da cidade. O professor está louco, o professor está louco. O setor educacional sofrera rude golpe. Os companheiros de magistério no Liceu Sacramentando abandonaram seus cargos. O mobiliário escolar fora retirado e o prédio onde funcionava o liceu requerido por seus proprietários. Era a debacle dos sonhos do moço em torno dos trabalhos, no campo de educação que ele amava acima de tudo. Aquele clima de inquietação geral produziu efeitos negativos na sensibilidade mediúnica de Eurípides, cujas faculdades afloravam em extraordinários potenciais. A elevada postura espiritual de Eurípides, todavia, permitia-lhe voos a regiões celestes que o distanciavam dos lugares comuns do cotidiano. Desejoso de aprender com o Cristo a divina lição do amor, o jovem missionário mantinha a constante da prece, buscando no silêncio do recolhimento o manancial de forças que lhe garantiam o sublime magnetismo. Ainda nos albores de sua missão, em meio aos elementos vibracionais mais heterogêneos, verdadeiras setas envenenadas, que as mentes menos esclarecidas lhe desfechavam, Eurípides,
recolheu sublime revelação, que seria a mais importante, se não se houvesse repetido no curso de sua missão em outras ocasiões. Eis como o espírito de Hilário Silva nos relata o impressionante episódio através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Vida Escreve, editora FEB, Rio de Janeiro, segunda edição, 1963, segunda parte, capítulo 27, Visão de Eurípides. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E, num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve, abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar e, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então, como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera. Desceu, e acordou no corpo da carne. Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu, e desde aquele dia, sem comunicar a ninguém
a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Nos campos de paz. Sentindo-se desapontado em toda a parte, buscava os campos próximos da cidade, com o Evangelho segundo o Espiritismo à mão, e lia, muitas vezes, as lições do Senhor em voz alta, como se quisesse fixar detidamente em si mesmo as luzes do cristianismo redivivo, sentindo-se favorecido pelo silêncio da natureza, tão somente cortado de quando em quando pelo trino das aves e pela voz acalentadora dos rebanhos. Os cerrados e campos dos Palhares eram muito procurados por Eurípides nessas ocasiões. Os moradores dos sítios locais viram-no várias vezes por lá. Dona Maria Fernandes de Matos, residente em Sacramento, em importante entrevista que nos concedeu, acentuou que ele não tinha nenhum aspecto que suscitasse estranheza, mas parecia uma pessoa desejosa de isolar-se do mundo. Por outro lado, a mãezinha sofria o assédio da falange espiritual infeliz, que procurava por todos os meios e formas destruir a obra da verdade, nascente em Sacramento. A assertiva corrente de que possível fase obsessiva teria atingido o grande missionário é dimensionalmente fora de propósito. O médium Francisco Cândido Xavier acha racional esse ponto de vista, afirmando não aceitar, em tempo algum, o fato da propalada obsessão de Eurípides. Assinala, corroborando, na afirmação que também ele, o médium, leu o Evangelho em voz alta sozinho durante os 2 primeiros anos de serviços doutrinários, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Abre parênteses, nota esclarecedora do médium Xavier em entrevista concedida à autora. Fim da nota, fecha parênteses. Os companheiros de Santa Maria, orientados pelo alto, conduziram Eurípides e Meca para uma temporada de refazimento, no ambiente adequado que propiciaria a ambos a sustentação necessária aos grandes e importantes trabalhos que Eurípides deveria desempenhar no campo da doutrina espírita. Nota: depoimentos que fundamentaram o presente capítulo foram de Senhora Maria Fernandes de Matos, Sacramento, Minas Gerais; Edalides Milan Rezende, São Carlos, São Paulo; José Mendonça, Sacramento, Minas Gerais; Ranulfo G. Cunha, Santa Maria, Minas Gerais; e Amália Ferreira de Melo, Arquivo do Dr. Wilson Ferreira de Melo, São Paulo, São Paulo.